Eu gostaria de promover uma coisinha para vocês, ó. Infelizmente, nós não poderemos ter revisão hoje, tá? Porque a gente tem que terminar esse conteúdo e esse conteúdo não vai terminar quando a aula acabar. Ou vai terminar próximo da aula acabar, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, vai fazer uma atividade. Eu vou informar a vocês pontos importantes dos nossos assuntos, tá bom? Do que vai cair. De modo geral, galera, já de antemão já digo como é que vai ser a característica da prova. Por exemplo, 6 questões vão ser somente sobre esse capítulo. Capítulo 3. Tá? Ou 6 não, perdão. 5 questões serão sobre o capítulo 3. Deixa eu falar. 5 questões sobre esse capítulo que nós estamos estudando. Tá bom? 3 questões do capítulo 2. E 2 questões do capítulo 1. Tá certo? Então ele vai se comportar desta forma. O capítulo 1 e o capítulo 2 a gente já fez uma revisão sobre eles. Não foi? Para C1? Não foi? E agora a gente vai fazer uma lista de pontos importantes que vão cair na prova. Tá bom? A gente começou essa lista de pontos importantes na semana passada, né? E eu vou recapitular ela aqui um pouquinho, certo? Para a gente dar continuidade, só para a gente refrescar a memória do que nós falamos na aula passada. Galera, na aula passada a gente começou comentando sobre a comédia, tá certo? A comédia desde sua origem, aliás, antes a gente já estava falando sobre a comédia, sobre a ideia da mímica, e agora a gente vai tratar da comédia mais no sentido da sua própria construção. Como assim, professor? Porque é a comédia entrando agora no tema de comum ideia com a sociedade. Ou seja, entrando a concepção da comédia como uma crítica social. Como uma... É uma crítica social, como uma, digamos assim, uma exposição de problemas sociais das pessoas comuns. Porque lembrando que a diferença da tragédia e da comédia. A tragédia ela tinha um final triste e falava sobre heróis e nobres. A comédia normalmente ela tinha um final feliz e falava sobre gente comum, em um tom de exagero. E essa gente comum ela tinha mais mazelas do que coisas boas. Então eles começavam a rir da sua própria desgraça. Que é o que hoje em dia a gente faz. Então, além da finalidade de provocar o riso no espectador, a comédia grega tinha como característica marcantes a presença de personagens que representavam pessoas comuns, a crítica social e o desenvolvimento de desfechos com finais felizes. Focaremos agora na ideia da crítica social. E galera, como nós rimos das desgraças, e lá eles riam das próprias desgraças, e as desgraças da época estavam totalmente, Salles, vinculadas a questões sociais, eles começaram a propor uma coisa chamada de exagero nas suas apresentações e uma coisa chamada sátira. Que o que é sátira? Sátira, segundo na página 102, lá embaixo, tem assim, ó. Texto que ironiza instituições, costumes e ideias de uma época. E eu vou mais além. Sátira é você brincar com aquilo que você não concorda. É você frescar com aquilo que você acha ridículo. Por exemplo, na apresentação dos meninos aqui do 8º ano, no sábado, o que eles fizeram com os presidentes de lá foi uma sátira. Eles fizeram uma piada contra ideias e costumes de pessoas que estão no cenário político brasileiro. Ou seja, ele tornou-se aquelas falas que não eram para ser falas de comédia,
comédia. Por exemplo, lá um exemplo que até o menino falou ali do Bolsonaro, dizer que ele tem um histórico de atleta. O cara ele falou histórico de atleta de uma forma séria. Mas nós criamos a ideia satírica porque ele não tem um condicionamento físico nem uma produção atletística, né? Digamos assim. É tanto que quando a galera vai brincar com ele, a galera fala, ele tem um histórico de atleta, aí mostra ele fazendo apoio de frente com o joelho no chão, mostra eles correndo bem devagarzinho, ou seja, satirizando a fala dele. Outro também é a questão até na foto oficial dos meninos, a menina que representou a Dilma estava segurando uma sacola. Por que ela estava segurando a sacola? Porque em uma das falas da Dilma, que ela estava falando sobre a questão de conservar as hidrelétricas, né, das águas, ela disse que nós não temos tecnologia ainda para estocar o vento. E vento não se estoca, gente. Vento é vento. Não tem como você pegar, opa, peguei o vento. Apertei, liberei o vento. Não tem isso. E ela falou isso sério, numa coletiva de imprensa. Exatamente, isso é sátira, entendeu? Por exemplo, a Marina Silva. A Marina Silva, ela diz assim, ó, eu sou tão assim que eu não sei o que falar, alguma coisa desse tipo, porque ela não fala coisa por coisa. E ela se perde nas próprias palavras. Então ele satirizou, isso é uma sátira. É brincar com um costume ou uma ideia de alguma idealização de algum cenário de uma época, ou de um período, ou de uma pessoa. Tá? Então isso é a sátira. A maioria dos filmes de comédia brasileiro, todos eles são sátiras. Certo? No livro, na página 103, tem falando sobre uma das sátiras gregas de Aristófanes, né, que é as aves, que são de pessoas humanas que eles cansaram de viver na sociedade grega da época, por conta dos grandes impostos, e eles acharam que seria melhor viver com os pássaros. Certo? E a comédia satírica, que é o que a gente falou, principalmente no período de Molière, né, lá na França, e ele ridicularizava as pessoas que eram voltados para a igreja, eram voltados para a ideia cristã, mas que não realizavam as práticas que o cristianismo deveria praticar. Que é o que acontece hoje muitas vezes em algumas igrejas também, das pessoas não seguirem piamente aquilo que está sendo proposto pelo que eles acreditam. Né? E isso tem em quaisquer lugares. Então ele fazia uma sátira e ridicularizava, e na época ele recebeu até censura de suas obras. Ou seja, ele ridicularizava mesmo. É que nem o cara chegar assim, por exemplo, tem um padre que ele bebe cachaça adoidada. Aí ele bebe cachaça e vai cultuar a missa bêbado. E na pregação que ele está cultuando bêbado, ele fala que não podemos beber. Ou seja, ele está em posto de contradição. Ou seja, aquilo ali no cenário de teatro, aquilo ali não é apenas um acontecimento, é uma sátira. É uma sátira, que é a ideia, eu faço uma coisa, mas eu falo outra. Eu prego uma coisa, mas eu vivo outra. Entendeu? E nessa hora ele vai brincar com isso e as pessoas vão rir. Como, por exemplo, Porta dos Fundos faz uma sátira com a religião dos cristãos e que muita gente ri. Na minha concepção, eu acho totalmente desrespeituoso. Mas na concepção de muitos, é uma piada, é uma brincadeira. Ah, mas é uma piada, é uma brincadeira. Entendeu? Então a sátira, ela tem essa ideia de ridicularizar isso, né? Por exemplo,
o desenho South Park. Não sei se vocês conhecem. Ele é um desenho para adultos, né? Ele é um desenho para adultos e ele tem muitas coisas escatológicas, né? Escatológicas são coisas imundas, né? Tipo, principalmente vômitos, fezes, palavreados de baixo calão, palavreados imorais, entendeu? Situações bem grotescas mesmo. E dos jogos deles lá é a brincadeira com a sátira sobre religiões. E eles fazem uma sátira até contra a cientologia. Vocês já ouviram falar na cientologia? E sobre os mormons também. Que eles vão falando sobre os mormons, aí a musiquinha que é tocada, quando fala do Joseph Smith, né, que é o cara que recebeu as bênçãos de Deus para escrever o livro dos mormons, né? Ele na musiquinha fala assim, ó, Joseph Smith, bobão. Tipo, ele começa a satirizar de que o que o Joseph Smith fez foi apenas uma coisa para se autopromover. E ele disse que ele era bobão. Ou seja, criou uma sátira sobre uma crença religiosa ali. Entendeu? Podia algo que a visualização deles é errado. Obviamente, na visualização de quem pratica a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, né, que é conhecida como Igreja dos Mormons, já não é uma crítica, é um desrespeito. Então a sátira ela sempre vai vir nesse entravezinho aí, tá? Nessa coisa de ridicularizar aquilo que já é ridículo. E tornar aquilo uma comédia da gente ficar rindo porque é tão idiota de um jeito que a gente acaba rindo. Como, por exemplo, o lance lá do Bolsonaro, né? Da história de atleta. A gente ri com isso. Por quê? Porque a gente sabe que a fala dele foi ridícula. Mas, com a sátira, a brincadeira por cima, ficou mais ridículo ainda. Que acaba sendo até jocoso, né? Ou seja, risonho. É que nem eu chegar pro Luigi, ei Luigi, tu é muito alto, ó cara. Aí o Robert riu. Acaba o quê? Sendo uma coisa tipo, é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu tô causando uma sátira com a altura do Luigi. Eu tô causando uma sátira. É que nem eu dizer assim, ó, o Robert é o avassalador do 6º ano. Eu tô fazendo uma sátira. Diga, Luiz. 5 apostilas de literatura, entrega na mão do Robert, que o Robert vai deixar lá. Pode ir lá. Robert é perigoso. Robert fala assim, ó, chega lá, bom dia, turma. Ei, não vamos citar nomes. Hã? Você nem quem é Luísa? Que Luísa? Que apareceu aqui? Ah, é? Eu não sabia. Eu não sabia que ela era Luísa? Não, eu sabia que ela era Luísa, mas eu não sabia que... Vixe, eu falei besteira então. Porque eu falei isso aí porque eu ia brincar mesmo com o Robert. Ei, Robert, desculpa, cara. Como é... Ei, depois tu conversa com ela e diz que... Hã? Que é, menino? Quem já sabe? E ela? Não, mas não há uma reciprocidade, não. Ô, Glória! Ô, Glória! Mas bacana, cara. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito lindo. A paixão, o amor de escola. Eu acho muito lindo. Não, mas isso aí, ó. Mas isso aí, Lara, Lara, depende muito de como é o relacionamento da pessoa. Porque se a pessoa conversa, se a pessoa expressa o que sente,
expresso que não gosta da pessoa, por exemplo, Lara. Fala assim, a Lara tá se relacionando com o menino da rua dela. Dá um exemplo. Dá um exemplo. Aí nessa brincadeira, esse cara ele gosta muito de ficar sozinho. E a Lara ela gosta muito de ficar com ele. Só que ele fica com a Lara mesmo ele querendo ficar sozinho. Isso acaba o quê? Frustrando ele, porque ele quer ter o momento dele e a Lara não sabe, porque ele não chegou e falou pra Lara isso. E a Lara fica tentando entender o porquê que ele tá agindo dessa forma. Porque ao mesmo tempo eu sou carente, ao mesmo tempo eu quero que a pessoa presta de mim. Assim, quando a pessoa se prende muito carente, eu tô presa. Tira dessa gaiola coisa. Então, E ao mesmo tempo eu quero assim, atenção. Então isso aí, cara. Ou seja, por exemplo, a Lara é assim. Vamos para outro exemplo, a Lara é assim. Se o namorado dela, ou o cara que ela tá se relacionando, ficar muito de um jeito ou muito de outro, por exemplo, o cara chega assim, tá com a Lara, aí a Lara tá no período dela muito carinhosa. Aí o cara ele percebe, outra Lara é carinhosa. Então eu vou ficar, deixa eu falar. Então a Lara é carinhosa, então eu vou ficar fazendo isso com ela sempre. Porque o homem é desse jeito, se uma coisa dá certo, ele vai até o fim. Ele quebra a cara, depois ele pode até pensar assim, eu acho que só isso aqui não dá. Mas ele vai até o fim, eu digo isso porque eu sou homem. E é a experiência própria. O homem quando ele fala assim, quando a mulher fala assim, eu gosto disso. Pra ele vai focar naquilo. E o que ele nunca vai esquecer é que ela gosta daquilo. Se um dia a menina parar de gostar daquilo, ele vai dizer, mas tu gostava tanto. Ela, mas eu parei, mas tu gostava tanto. Ele vai lutar para que ele continue fazendo aquilo. O homem é muito jeito. Então ele vai ser, é muito carinhoso, então eu vou ficar aqui com ela sempre. Dando carinho, atenção. Só que a Lara chega no tempo que ela tá insuportável. Que ela não quer grude, ela não quer abraço, ela não quer beijo, ela não quer carinho. Ela não quer toque. Aí o que acontece? Aí o cara chega, vai abraçar ela e fala assim, não me toca, não tô afim hoje não. Aí o cara vai pensar o quê? O cara vai pensar o quê? Fala o que foi que aconteceu com essa menina. Fala assim, o que aconteceu, Lara? Nada não. Não aconteceu nada não, eu só não quero. E aí, Lara, se isso perdurar, o cara vai perder o gosto por você. Perdendo o gosto por você, vocês vão se separar. Agora, se a Lara estivesse no mesmo início e falasse assim, tem momentos que eu sou muito carinhosa, tem momentos que eu gosto de ficar na minha, sozinho. E chegar assim e falar assim, o teu namorado chegar em casa e falar assim, amor, hoje eu tô naquele período que eu não tô querendo ficar com muito contato. O cara vai entender. Ele vai entender, ele vai... Exatamente, tem que explicar. Uma coisa que eu fazia muito com a Stephanie, que eu achei errado, é porque eu ficava guardando tudo que eu achava de ruim que ela fazia. Eu ficava guardando e pensando, Aí ela falava assim, se tu tá sentindo alguma coisa, fale. Se tu não concorda que eu faça uma coisa, fale. Aí eu comecei a falar e abrir espaço pra isso. É tanto que hoje em dia a gente tem um relacionamento muito bom. Tinha uma coisa que eu detesto de um filho, eu escondia muito, cara. Eu escondia muito. Não no sentido de gostar, mas no sentido de raiva dessas coisas. Uma vez o menino gostava de mim, por anos. O menino, ele se acha super meu amigo. Aí o menino, ele não falava que o menino gostava de mim. Eu fiquei assim, sei lá, a gente é só o melhor amigo e tal. Aí o menino, do nada, depois de anos, depois do menino. Aí eu gostei de ti por tanto tempo e tudo, que eu não tava cumprindo. Não vou descobrir, não tem como. Por isso, cara, que se você gosta de alguém, chegue pra pessoa. Porque às vezes assim, às vezes a gente fica nessa brincadeira por achar que a outra pessoa não gosta, mas a pessoa gosta da gente e pensa a mesma coisa da gente. O máximo que você já tem é um não, cara. Você já tem o teu não. Você perguntando, o não você já tá certo. Por exemplo, eu aposto que quando o Robert descobriu que gostava dela, e no dia que ela descobriu que gostava dele,
ele achava que ela não estava nem aí para ele e ela achava que ele não estava nem aí para ela. E só foi o fato deles trocarem ideias que eles perceberam e possivelmente até conversa entre eles. Eu achava que tu nem ligava para mim. Ei, Robert, eu descobri sozinho porque ele podia curtir a foto. Aí o Robert decidiu mostrar aqui como que nessa menina não. Aí ele, não, que eu te sigo no Instagram também, não tem nada a ver com o que ele disse de outra pessoa. Aí eu falei, Robert, né, eu prometo, eu juro que eu não vou ficar com ele. Ela ficou 3 dias, que eu falei nada. FBI, eu fiquei até embora. Focado. O moço vai pra ela. Mas não, mas a pessoa gosta da outra, na verdade. É ruim. Eu já passei muito tempo com isso aí. Vamos lá. Então, uma das peças de Molière faz uma crítica sobre a característica da sociedade norteada. Tu me assiste as aulas? Tá gravando desde a hora que falou aqui das apostilas. Desde o início da aula. Não, mas a gente tá falando o que demais? A gente tá falando de coisas que acontecem na vida da gente. E outra, ninguém falou aqui que tinha alguém aqui. Teu irmão de 7? Do 6? Quem é? O Jonathan Ravi é teu irmão? Que massa. Esse negócio eu vou falar. 26. 26. Então vamos lá, ó. Então Molière ele faz de forma irônica a inversão de valores características de uma sociedade norteada pelo interesse financeiro, certo? Ou seja, de que tudo é voltado por dinheiro, né? E outra, é o que faz um texto do século XVI, hoje em dia, fazer total sentido ainda. Que é a questão da valorização do dinheiro acima da valorização humana, né? Que a galera valoriza mais ter dinheiro do que o ser humano que está do lado. E a gente entrou na comédia de costumes. O que é a comédia de costumes? A comédia de costumes, ela se caracteriza pela abordagem irônica e bem-humorada dos usos e costumes de grupos sociais específicos, sejam eles do sertão, sejam eles da cidade grande, que é o que a gente vê no filme do Alto da Compadecida, Lisbela e o é muito bom. Lisbela e o Prisioneiro, é o Shaolin do Sertão, Cabra da Peste. Todos esses filmes aí, eles fazem uma crítica sobre a comédia de costumes, que é o quê? Pela abordagem irônica e bem-humorada de usos e costumes de grupos sociais, sejam eles ricos ou pobres. Beleza? Certo? E a gente também tratou sobre a ideia do gênero dramático, né? Que é o gênero do texto teatral. E a ideia também do texto principal e das rubricas, né? Vocês lembram das rubricas? Que são aqueles textos que estão entre parênteses. Virem a página aí, ó. Por exemplo, na cena 2, na página 108, tem assim, ó. Entra José com calça e jaqueta branca. A fala do José: adeus, minha Aninha. Esse parêntese aí, ó, que é abraçá-la. E fecha parêntese, é a rubrica. Não, rúbrica é assinatura. Rubrica é isso aqui. Na aula passada eu falei errado. Tá, gente? Perdão. Que é abraçá-la. Esse quebra, porque não tem um acento agudo, tá vendo? Em rúbrica, é rubricas. Nesse parêntese aqui, quer dizer o quê? Que a rubrica, ela representa, Juan, a ação que a personagem tem que fazer naquele momento. Por exemplo, enquanto ele fala, adeus, minha Aninha, ele tenta abraçá-la. Outro também aqui, ó, Aninha, nem vintém, então o que fez o dinheiro? É assim que me ama? Chora.
Quer dizer que a Aninha, nesse período da fala, ela tá com som choroso. Tipo, nem me entendam, quer dizer que fez o dinheiro é assim que tu me ama. Com sentido choroso. Certo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Esse cantam dentro, confesso que eu não entendi o que é cantam dentro. Cantam dentro. Lá no final do texto. Lá no final do texto, tem assim, ó, José, o vigário está pronto para qualquer hora. Aninha, então amanhã de manhã. E o José, pois sim, cantam dentro. Cantam dentro da onde, mano? Dentro do corpo. Dentro das cordas vocal. A outra ali no final, ó, Aninha, olhe lá, não falte. Sai José. Ou seja, quer dizer que na hora que o José tá saindo, ela fala, olhe lá, não falte. No momento que ele tá saindo. E agora nós vamos para a página 110 com a comédia de costumes musicadas. Com o ator aí do filme Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. Não parece, né? Não parece? O gordinho lá do Animais Fantásticos e Onde Habitam. O cabelo é diferente, mas a estrutura corporal não parece? Aham. Eu nem vi esse filme. Eu já assisti o filme, mas eu assisti. Tu não gostou? Eu achei melhor do que Harry Potter esse filme. Assim, eu achei melhor. Melhor. Cara, do Harry Potter eu gostei até o Cálice de Fogo. A Ordem da Fênix eu não gostei. E o Relíquias da Morte eu só assisti a parte 1 e a metade da parte 1. Mas eu não gostei. Eu não consegui terminar todo. Eu não consegui terminar todo. Agora o... Qual? É, muito bom. O meu preferido é o Prisioneiro de Azkaban. Eu acho o Prisioneiro de Azkaban Ó, os dois melhores que eu assisti do Harry Potter, pra mim, é o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo. Pra mim são os melhores. A câmera, pronto, começou muito teen, né? Na Pedra Filosofal. Só teen, coisinha... Na Câmara Secreta foi ganhando um pouco mais de incorporamento. O final da Câmara Secreta foi muito massa. O final foi muito massa. Agora, o Prisioneiro de Azkaban, cara, o início do filme da cobra rastejando assim, ó. É da cobra, né, que tá rastejando nisso. Até que tá falando o Voldemort com o carinha que vira rato. O Rabicho. Eles estão conversando, e que até que é um sonho do Harry Potter. Cara, aquela cena ali que eles olham assim, o Harry vai voltando, que é o Harry olhando, né, a porta. Já. Esses filmes que animais são perigosos, é mal mentira. Isso. É o Cálice de Fogo, né? O do Prisioneiro de Azkaban é o daquele Sirius Black, do cachorro, né? Até que tem o lobisomem também, né? Que é o menino. Tem o carinha dos olhos tortos assim, ó. Eu não gosto de Harry Potter, não gosto de Nessa Hora, não gosto de Senhor dos Anéis, não gosto de Mas nós gostamos de Marvel Universe. Universo da Marvel. Universo da Marvel, cara. O CM. E os quadrinhos da DC. Tio, os quadrinhos da DC não tem melhor. Melhor. Não tem quadrinhos super da DC. Tem não, cara. Quadrinhos é DC Deton. Maurício de Souza. Vamos lá, vamos terminar aqui. Vai falar, termina de falar. Se vocês que são professores, vocês percebem as pessoas que se gostam, sempre por
curiosidade desde que eu era pequena, porque as que eu vi os casais de formando, eu será que os professores notam? Notam o quê? Que pessoas que gostam da sala. Porque nós pequenininhas, no primeiro ano, Tem uma coisa pra fazer na vida dos outros. eu pensava, será que a professora sabe? Que uma pessoa se gosta da outra? Não tem uma ideia. Cara, uma das habilidades que a gente acaba criando como professor é a ideia de percepção das coisas. Essa coisa de romance depende muito da pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoas que a gente consegue perceber que tem alguma coisa. Se a pessoa tem ou não, a gente não sabe. Mas que a forma de olhar e de carinho é muito perceptível. Seja entre dentro da própria sala, como no intervalo, como fora, como até mesmo na fala das pessoas. Desde o primeiro ano que eu comecei a gostar do Samuel e a tia me ficava assim, ó. Aí eu sai daquelas minhas cartinhas, Vamos lá. Outro escritor brasileiro que representou a sociedade de sua época por meio de textos teatrais foi Arthur Azevedo, ao acrescentar canções em suas peças. Ele criou as comédias de costumes musicadas. Nessas peças, Arthur Azevedo representou com ironia e bom humor o cotidiano dos moradores do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX, ou seja, 1800 a 1900. Uma coisa que eu vou dizer para vocês que é na estrutura histórica. Os séculos, eles nunca são o século do ano que você está. Por exemplo, século XX não é o século do ano 2000. O século do ano 2000 foi 1900. O século, ele sempre representa um centenário anterior. Por exemplo, nós estamos vivendo no século 21. Mas o nosso ano é 2000. Nós estamos em 2021. Não em 2121. Que era para ser no século 21. É sempre um atrás, certo? Por exemplo, quando a gente fala 1900, a gente não está tratando do século 19. Quando a gente fala 1900, por mais que seja 1900, nós não estamos falando do século 19, estamos falando do século 20. Quando a gente vê século 16, nós estamos falando no período de 1500. Quando a gente vê século 17, 1600. Século 18, 1700. Século 19, 2000. Século 20, desculpa. E quando a gente chegar em 2000, quando a gente chegou em 2000, século 21, e quando a gente chegar em 2100, que eu já vou estar morto, e vocês idosos, bem idosos, e alguns de vocês até mortos já, 2100, desculpa, 2100, vai ser o século 22. Não, minto. Século 22. Verdade, século 22. Tio, sabe como deixar um velho lá bonito? No futuro, os carros só serão inventados quando a gente vai 89 anos. Então ficou. Verdade. Eu vou lá virar minha mesa, eu pego minha mão. Mas eis a questão, cara. Já existe carro sim. Carbolete. Já existe um carro que ele não chega a andar. Mas ele não tem roda. Ele flutua mesmo. Eu vi um trem fala no Japão. Ele flutua. É um carro que ele flutua. Ele consegue flutuar através de propulsores que joga. Ele flutua. Mas ele não consegue andar.
O trem-bala ele consegue andar por conta do magnetismo, que ele fica prendendo lá. E por conta da velocidade ser tão alta, que é que nem quando você está andando de carro. Você está andando de carro, cara, voado. Chega um período da tua velocidade que tu não sente a pista. Porque tá tão rápido. É que nem quando você anda de carro na chuva. Você anda de carro tão rápido que o seu carro ele fica leve. Quanto mais rápido for, mais leve fica. Certo? Mais fácil de capotar. Por quê? Porque ele fica tão leve que ele sobe um pouquinho e ele desliza sobre a lâmina de água que fica sobre o solo. Porque todo solo ele fica com a laminazinha de água assim, por cima. Então ele quando passa, ele desliza. Ó. Por isso que quando você tem moto, carro e vai andar na chuva, você tem que andar o mais devagar possível. Para que a gravidade esteja a seu favor. Porque olha que o carro é pesado e o ônibus é pesado. Quando o carro derrapa, é porque ele está muito rápido no canto onde ele não deveria estar. Hã? É por isso que eles vão. Exatamente. Exatamente. Os aviões, eles para subir, eles vão até o final da pista de pouso e vai. E eles só sobem próximo do final do outro lado. Porque eles vão pegando... Você já viajou de avião? Já. Porque eles vão pegando velocidade e, cara, a velocidade dele é imensa. A gente vê um aviãozinho assim, bem devagarzinho no céu, mas a velocidade é imensa, cara. É imensa. É? Eu nunca fui de avião, então não sei. Também não. Eu já rodei o Brasil todo. Oi? Então vamos lá. A inspiração para as criações de Azevedo foi o teatro francês da época. Ele parodiava. O que é parodiar, gente? Parodiar é você pegar a ideia de alguém e você transformar aquela ideia na sua ideia. Por exemplo, as músicas de forró de antigamente elas parodiavam músicas internacionais. Alguns cantores brasileiros parodiam músicas internacionais. Eu tive até uma frustração com a música da Ana Carolina, aquela Eu e Você. Não é assim tão complicado. Oi? Ela fala assim, a Maria, as músicas antigamente não era assim, não. Era mais inspiradozinha. Mas era. Era. Tinha só aquele forró, Por exemplo, ó, a música do Fagner. Olha aqui a música do Fagner. Quem dera ser um peixe para encantar... Não. Quem dera ser o peixe para enfeitar de corais tuas cinturas, fazer-se letras de amor à luz da lua, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe. Aí eu... Sim, mas tem uns forró assim, é tipo aqui hoje no forró. Aquilo ali é um ato sexual explícito. Que a música lá do vizinho, né? Que é... O coelhinho. E o povo fala que hoje tem putaria, mas Não, antigamente era, por exemplo. Tinha 10 filhos. Por exemplo, quando eu parar de gravar, eu vou citar uma música aqui pra vocês. Que é engraçado demais, mano. E ela é muito indecente. Ela é muito indireta, entendeu? Ela dá muito indireta. Ela não é indecente. Mas é porque ela tem um duplo sentido. Agora não. É porque ela tem um duplo sentido. Vamos lá. Entre as peças... Ah, tá aqui, né? Adaptando os cenários e as personagens para a realidade brasileira. A inspiração para as criações de Azevedo foi o teatro francês da época. Ele parodiava dramas que faziam sucesso na França, adaptando os cenários e as personagens para a realidade brasileira. Entre as peças de maior sucesso de Arthur Azevedo estão A Capital Federal, de 1897, e O Mambembe, de 1904. Em A Capital Federal, o dramaturgo conta a história de uma família que deixa o interior de Minas Gerais para viver no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal.
né, no período ali do Império, um pouquinho depois do Império, a capital do Brasil se tornou Rio de Janeiro. Antes era Bahia, porque era o polo de exportação. Salvador, exatamente. Os conflitos de valores e costumes entre o casal e os moradores da capital são o tema principal dessa peça. Em O Mambembe, por sua vez, o dramaturgo aborda o dia a dia e as dificuldades de um grupo itinerante de teatro. O que é itinerante? Aquele que viaja de lugar em lugar para realizar suas apresentações. Esse espetáculo musical foi montado pela primeira vez em 1959 no Rio de Janeiro pelo grupo Teatro dos Setes. Página 111. O cenário. O diretor e cenógrafo italiano Gianni Ratto foi responsável pela direção e pela criação dos cenários da montagem da peça O Mambembe, realizada pelo Teatro dos Setes em 1959. Para esse espetáculo, Ratto recriou, no final da década de 50, os diversos ambientes descritos por Arthur Azevedo em seu texto. Veja abaixo a produção do desenho de um dos cenários criados por Gianni Ratto para essa época. Isso aí foi ele que desenhou à mão, viu, gente? O cenário é um dos elementos fundamentais em apresentações teatrais, pois, por meio de diferentes elementos visuais, como móveis, objetos, adereços e efeitos de luz, é possível compor o espaço no qual se passa determinadas cenas de um espetáculo. O Teatro dos Setes, um dos grupos mais importantes da história do Brasil, do teatro brasileiro, foi o Teatro dos Setes, fundado em 1959 pelo diretor e cenógrafo Gianni Ratto e pelos atores Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Sérgio Brito e Ítalo Rossi. 4 pessoas ícones do cenário televisivo e novelístico brasileiro. Fernanda Montenegro, ela já ganhou vários prêmios por ser a atriz mais renomada nesse aspecto da novela. Ó, a Fernanda Montenegro, ela é tão assim, cara, que teve uma cena de uma novela que ela fez. Fernanda Montenegro é aquela senhora que é antigona, que tem uns olhos fundos, que fala assim, que fala toda assim, mãe, sei lá o que, é toda elegante ela. Ela fez até Nossa Senhora no Alto da Compadecida. Ela era... Aquela pretinha roupa, né? É. Eu sei que é aquela toda elegante, outra elegante. Elegante demais. Aí o que acontece dela? Ela, cara, ela teve uma cena de uma novela que o menino caiu e ela tomou um susto. Todos tomaram um susto, menos ela, mano. Porque ele caiu sem querer. E ela literalmente, ela ficou na personagem. Ela tava numa personagem séria. No momento sério, o cara caiu e todo mundo se assustou, olhou assim, e ela aqui, ó. Continua a cena perfeita. Como se não tivesse acontecido nada. Cara, isso que é atriz. Fernanda Montenegro. Conhece? Mas não pode. Vamos ver aqui, tô sem internet. Liga. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tenho, mas eu tô sem crédito. Oi, galerinha do meu canal. Gente, eu lembro de falar lá conversa de 10 likes. Eu sei quem é. Todo mundo levanta. Todo mundo vai. Conhece. Todo mundo conhece ela. Cadê? Ai, conhece. Acho que eu conheço. Eu conheço. Deixa eu ver direito. Tá morrendo lá, não? Não, tá aqui. Ela fez aquela novela. Tá gravando tudo aí. Tá gravando. Não dá pra me ver. Fernanda Eu Montenegro. conheço. Garante demais. Sei lá, né? Qual foi a novela que ela fez? Foi em 2019. Então vamos lá, ó. Foi, gente. Nem lembro.
O Mambembe foi a primeira montagem realizada pelo grupo e alcançou muito sucesso de público e de crítica. As atividades do teatro dos sets foram realizadas até 1965. Fernanda Montenegro, grande dama do teatro brasileiro. Fernanda Montenegro é uma das atrizes mais importantes do nosso país. Sua carreira se iniciou no rádio aos 16 anos. E desde 19... Porque assim, nos rádios aos 16 anos, gente, é porque antigamente existia uma coisa chamada radionovela. Ou seja, a galera não assistia novela, a galera escutava novela. O meu avô escutava muito no radionovela. E desde 1950 já atuou em mais de 20 espetáculos teatrais, além de novelas para televisão e filmes. Fernanda Montenegro é conhecida por seu talento e devoção à arte, onde já atuou representando personagens de textos clássicos e também em espetáculos experimentais. Além dos diversos prêmios nacionais, Fernanda também é reconhecida internacionalmente e, em 1999, foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Central do Brasil, filme do diretor Walter Salles, de 1998. Isso é muito profissional para ser um brasileiro indicado no Oscar. Foi, cara. Cara, a gente pensa assim, um brasileiro para ser indicado no Oscar, mas Rodrigo Santoro, ele participou dos 300, ele participou das Panteras, e ele é brasileiro. Outro cara também, Wagner Moura. Wagner Moura, ele tá numa série, cara, internacional, série lá do Canadá. Uma série proposta do Canadá, e ele foi pra lá porque chamaram ele porque ele se garantiu. A galera chamou ele por causa da atuação dele em Tropa de Elite. Vamos lá. 112. Página 112. Esse cara é muito engraçado, o rosto dele. Eu sei que é errado, mas ele me parece muito com Angry Bird. Mas ele me lembrou. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha a história dele. Ator italiano. Olha aqui, ó. Ator italiano interpreta mesmo personagem há 55 anos. Ou seja, ele passa 55 anos interpretando esse mesmo personagem. Há 55 anos, o ator italiano Ferruccio Soleri faz rir plateias do mundo todo interpretando o Arlequim. No caso, Harlequin. Um dos personagens mais famosos da comédia dell'arte na era medieval. Na comédia dell'arte italiana, gênero teatral surgido na época medieval, quando saltimbancos percorriam as cidades. O que é saltimbancos? Eram os grupos itinerantes, tá? Você quer salto? Não. Percorriam as cidades em carroças improvisando espetáculos de sátira social. Desde 1960, Soleri é o protagonista da peça Harlequin, Servidor de Dois Amos, escrita em 1745 por Carlos Goldoni. A montagem do espetáculo, criada pelo célebre diretor Giorgio Strehler para o Piccolo Teatro de Milão em 1947, está em cartaz até hoje. É uma peça que está em cartaz até hoje, porque ela é muito boa. Ela fala sobre a vida de Harlequin e ele dando os seus trabalhos a dois amos, né? Ou seja, a dois reis ou a dois nobres. Na peça, Harlequin é um empregado faminto e malandro que decide trabalhar para dois patrões que acreditam ter exclusividade de seus serviços. Ou seja, vamos supor que eu sou o Harlequin e o Tiago e vocês são meus patrões. Tu não sabe que eu trabalho para o Tiago e o Tiago não sabe que eu trabalho para ti também. Tu acha que eu trabalho somente para você e o Tiago acha que eu trabalho somente para ele. Ele acaba se envolvendo em diversos equívocos e situações engraçadas. Além da fome atávica, confesso que eu não sei o significado dessa palavra, gente, atávica. Eu vou ver. Emblema de sua condição social inferior, as principais características do protagonista são sua vivacidade e perspicácia.
Em entrevista à BBC Brasil, Soleri, com 86 anos, disse que apesar dos quase 3.000 apresentações realizadas, o cara apresentou já 3.000 espetáculos. Não se cansa de fazer o mesmo papel. Cheguei a fazer outros espetáculos, mas o que é importante no teatro? Fazer 10, 100 personagens ou receber os aplausos da plateia? Para o Arlequim, os aplausos nunca faltaram. É isso que importa. Conhecido pela agilidade de movimentos, o protagonista salta e faz pequenas acrobacias durante quase todo o espetáculo. Antes de entrar em cena, faço alongamento para preparar os músculos. Mas é um trabalho difícil, porque além da vivacidade do personagem, atuo com uma máscara cobrindo o rosto, que requer um empenho maior. Para que o público perceba o que o personagem está sentindo, é preciso dar maior ênfase tanto aos movimentos e à gestualidade, quanto à entonação, ou seja, a forma da fala, das frases, acrescenta. E na página 113 nós temos os tipos sociais na comédia. Nossa sociedade tem problemas muito sérios sobre os quais não podem deixar de falar. Há quem pense que não devemos conversar sobre determinados assuntos que provocam muitas divergências e discórdia. Mas essa postura de não falarmos de assuntos que nos incomodam não faz com que os problemas deixem de existir. O humor tem sido uma forma saudável de abordá-los, pois age como uma válvula de escape para as tensões e também pelo fato de ser muito revelador observar o que cada pessoa acha engraçado. Isso revela mais sobre nós mesmos do que podemos imaginar. A desigualdade social é o problema crucial da nossa sociedade. As comédias, como as que você estudou nesta unidade, frequentemente já abordavam as diferenças de comportamento entre os membros das diversas camadas sociais. É interessante observar que, embora em princípio sejam todos diferentes uns dos outros, existem algumas formas características de nos comportar. É por isso que, em geral, os gêneros textuais humorísticos, como peças de teatro e anedotas, fazem uso de clichês e de representações de personagem tipo. O que é clichê? Clichê é algo que sempre vai se repetir, que é sempre a mesma coisa. Por exemplo, Chaves, Pica-Pau. Eles trabalham com coisas clichês, mais que o que continue engraçado. E o personagem tipo, galera, é quando ele caracteriza um personagem padrão. Por exemplo, os Trapalhões. O Dedé tem uma característica de um personagem padrão. O Zacarias também. O Mussum também e o Didi também. Se você for pegar todos os filmes do Didi, em quaisquer que sejam os temas, o comportamento do Didi é o mesmo. Ele não muda aquele personagem. Isso é um personagem tipo. De todos os filmes que o Dedé faz, é o mesmo também. Mas todos são bons. Todos são bons. Essa lá é dessa vez. Eu gostava do Isso, são personagens tipos. O Didi é? Foi quem foi? E o pai da Virgínia. Quem é Luiz Gustavo? Foi ontem. Ah, só conhece, Não, se for da Globo eu conheço. Eu gosto de novela. Ele tá internado. O pai da Virgínia morreu. A mulher do Brasil. A menina morreu. A mulher do Brasil. Sério? Morreu ontem. A pessoa tá acreditando no nome da pai. Quem? Tá falando do Luiz Gustavo, ele. Quem é Virgínia? A mulher do Brasil. Sabe nem quem é dessa Sei. Virgínia Fonseca? Aí eles desenham a mulher do Brasil. Eu sei.
Virgínia Fonseca anunciou a morte do pai. Vamos. Todo mundo criticava então porque ela botou sobre na Maria. Mas por que a galera tá coisando ela, crucificando ela? Ela que não cuidou do pai. Ela queria o quê? O pai no hospital queria o quê? Ficar de noite, ela queria beber. Não tem nada a ver não. Aí só porque ela botou um anelzinho de brinquedo no dedo da filha dela, todo mundo criticando ela. Que ela não era uma boa mãe, que não sei o quê. Todo dia não critica a história da Virgínia, dá vontade de dar uma voada. Vai, mas aquela festa dela. Aquela festa dela fez É, não. Eu também gostava. Meu amor, se ela mentia, se ela pode. Não, e outra, talvez ela não podia estar lá com o pai, mas dava toda a assistência hospitalar pra ele. Claro, Era 24 horas, né? Galera, o que eu acho errado é esse tipo de cancelamento que a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Cara, uma coisa que eu digo pra vocês, não fiquem julgando alguém pelo que ela mostra nas redes sociais, porque não é a verdade. pelo amor de todo dia, eu acompanho ela. É só um personagem. Eu acompanho ela. É o personagem de você mesmo. Antes ela namorava com a Rezende. Ela... Você conhece o Rezende? Conheço. Ela namorava com ele. Aí terminou, depois aí julgaram ela também porque ela passou 3 meses com o Zé Felipe e já casou e engravidou. Se a pessoa certa. Cara, o que tem? Ó, esse lance de casamento, de E demorar passou muito 5 e casar anos com pouco. Cara, eu tenho uma amiga minha que quando eu fazia... Depois eu falo, terminar aqui a gente conversa sobre isso depois. Vamos lá, ó. As personagens tipo podem ser construídas com base em diferentes critérios. Um deles é o socioeconômico, que corresponde à interpretação das ações de acordo com a posição social. João Grilo e Chicó. De moradores de rua a governantes. Governantes. Politicamente incorreto, do Danilo Gentili. É o candidato honesto, do Leandro Hassum. Certo? A maioria da galera que faz piadas com relação a político, percebam que são as mesmas piadas, as mesmas coisas e as mesmas ideias. Por quê? Porque é um personagem tipo. Tinha um programa do teu abuso, é a Praça é Nossa. O programa perdeu a praça. Passando por comerciantes, proprietários de terra, estudantes, trabalhadores de diferentes categorias das mais diversas épocas. Cada um desses tipos pode ser associado a padrões de comportamento que, combinados a outras características, definem as personagens tipo. Beleza? Alguma dúvida? Agora eu vou listar para vocês os pontos principais desse capítulo. Vamos lá. Coloquem lá na página 102 aí, por favor. Sublinhem. É sublinhem. É. A gente já sublinhou essa página? Já, né? Então a gente foi até qual? Vai ser um assunto novo aqui. Ah, só assunto novo que falta, né? Então vamos lá, ó. Então, vou fazer agora. Ah, eu fiz não da... Eu não fiz não da comédia de costumes. Não botei essa daí, né? Pois vamos lá, bota aí. Bota aí na página 104, que a gente não fez. 104. Vamos. Página 104, vocês vão sublinhar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo na página 104. Tudo bem. Na página 104 até a palavra expressão. Antes do nome a foto. Tu sublinha daqui até expressão também. Até a palavra expressão. Antes da palavra foto. Começa do início do parágrafo. Além de dramaturgo, coloca até expressão. Que é antes da palavra foto. Lá no final do texto, até expressão. Expressão. Aí mesmo vai dar duas? Página 105, o segundo parágrafo.
Página 105, o segundo parágrafo. Calma aí, Domingo. Página 105, o segundo parágrafo. Aqui, né? Todinho? O segundo parágrafo todinho, tá bom? Página 105, parágrafo todinho. Não, página 105, segundo parágrafo todinho. Eu falei não? Tu falou só parágrafo, não foi não? Ah, sei não. Enfim. É pra O sublinhar. quadradozinho ali, ó, de Paulo Altran, também todinho. Paulo Altran, na página 105, lá embaixo. No quadrinho do Paulo Altran, na página 105. Pra sublinhar tudo? É. Gente, meu pai, aula, se vocês... Eu posso que ninguém assiste, gente. Eu gosto de você. Legal, né? Com isso daí, né, tio? Eu assisto porque também que a gente fica... O quê? Legal com marca desse daí, né, tio? Vamos lá, ó. Página 106. 106. Sublinhem o último parágrafo. Ah, tá meu sublinhado. Página 106, o último parágrafo. Quem já sublinhou, de boa. Mas quem não sublinhou, sublinhe. Começa em Martins Pena até Zona Rural. Sublinha aí na página 106. Na página 107, vocês vão botar lá em cima, importante. Porque é o texto todo que é importante, para a gente não sublinhar o texto todo. 107. 107, tu bota importante o texto todo. Página 110. Página 110. Vem. Eu fiz isso aqui, ó. Pronto. É toda? Todinho. É todinho? Todinho. Todinho. 112, 110 quer dizer todinho. 110 todinho. Por que vai ser todinho? Porque lá ele fala, ó, da criação da comédia de costumes, a característica que ele utilizou e a característica que se dá na comédia de costumes musicadas. Depois, o que inspirou ele no segundo parágrafo. Depois, a descrição e o discorrer da história da capital. E no outro parágrafo do Mambembe. Agora na página 111. Página 111, o último parágrafo. O cenário é um dos elementos fundamentais até um espetáculo. Na página 111. Sublinha, pois aí o último parágrafo. A 110 é todinho. Não tá importante? A gente vai para lá agora. 111, último parágrafo de o cenário é um dos elementos até um espetáculo. Certo? E sobre a Fernanda Montenegro, que eu vou botar porque eu gosto muito dela. Eu vou botar na prova sobre ela. Eu coloquei tudo na faixa agora. Tá facinho. Aí pega e tira um 5. Hã? Não, vamos para a página 112 agora. Tudo isso aqui, ó. A página 112 agora. A página que eu falo foi essa aqui, né? Foi. Agora é a 112. Na página 112, eu quero que vocês sublinhem o quarto parágrafo. Na 112, eu quero que vocês sublinhem o quarto parágrafo, o sexto e o sétimo. Quarto, sexto e sétimo. O quarto parágrafo, na página 112. Que é o que fala sobre a entrevista, que para ele o que importa é o aplauso. O que ele fala que ele requer um trabalho maior por conta da máscara.
E o que ele fala que para ele fazer com que o público sinta, ele tem que dar mais ênfase aos movimentos, à gestualidade e à entonação da voz. Já o outro, na 113, vocês vão sublinhar aí o segundo parágrafo todinho e o terceiro também. E além deles, vocês vão sublinhar lá no cantinho onde tem de roxo, temos discórdia, válvula de escape, clichê e personagem. Você vai sublinhar tudo também. Lá no cantinho da página 113, tem discórdia. O significado de discórdia. Desentendimento, desacordo, válvula de escape. Uma forma de escapar de situações difíceis ou de amenizá-las. Próxima, clichê. Uma ideia ou algo muito repetido, previsível. E personagem tipo que representa um comportamento padrão conhecido. Sublinha isso aí também. Exatamente. E agora vocês irão realizar a atividade da página 111, 112. E a página 115. Só porque reclamou. 111, 112 e a página 115. Bora começar logo que eu vou pegar as atividades aqui agora. Oi? 113 é o segundo e o terceiro parágrafo. E a partezinha lá do cantinho, onde tem clichê, personagem chique. Que música, mulher? Mas nós